Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje aqui para nossa aula de história. Hoje a gente está começando um mês novo, né? Entramos em julho aí, um mês para nossas novas aulas, para as nossas novas atividades. O tema da nossa aula de hoje de história é os objetos contam histórias. Nós vamos agora reforçar, ver com mais detalhes tudo o que nós já estudamos lá no nosso livro 2. Lembrando que agora nós vamos iniciar o livro novo, tá bom? Caderno 2, livro 2. Deixa o caderninho, deixa o livro, né, velhinho guardado lá e vamos começar agora uma nova etapa. Vamos lá? Iniciando aqui então, segundo ano, nosso livro novo lá de história, né? Ele começa aí nessa parte, tem o sumário dele, né? E inicia com essa capa aí de unidade 2. Quem conta a história? Uma pergunta. Aí nós temos aí a nossa capa, que são crianças que estão, aparentemente numa escola. Olha lá, elas fazendo os desenhos, vendo imagens. Se a gente reparar aqui nessa foto, pessoal, temos aqui um documento em cima da mesa, umas fotos, lápis de cor, né? E as pessoas conversando lá no fundo, né? Se a gente for seguir para a nossa próxima página, nós vamos ver também lá a professora dando a aula dela, né? E as crianças lá, ó, participando dessa aula, né? A professora ali tá com um livro na mão, a criança tá com o livro dela, eles estão com o mapa mundi, estão todos ali interessados na aula. E aí logo depois a gente tem os nossos questionamentos aqui, olha lá, ó. Observe a imagem e responda. De que forma podemos conhecer a história das pessoas e dos lugares? Como que a gente faz para descobrir a história das pessoas e dos lugares? Já estudamos isso, hein, pessoal? Já falamos sobre isso lá no nosso outro livro. E agora, como eu disse, nesse aqui a gente vai reforçar. Lá na nossa segunda bolinha tá escrito assim: que objetos da mesa podem revelar informações sobre as pessoas? Olha lá, não é só dessa mesa aqui não, é da mesa lá de cima também, ó. Que objetos dessas duas mesas aí, né, podem revelar informações sobre as pessoas? O livro pode me dar informação? Esse documento aí que tem uma impressão digital pode dar uma informação? A foto pode dar? Já estudamos, já sabemos bastante aí sobre esse assunto aí, tá? Sobre esses questionamentos aí que o nosso capítulo está nos fazendo. E na terceira bolinha aqui, pessoal, nós temos lá: reflita e responda. Você acha que há objetos que podem contar um pouco da nossa história? Será que tem objetos que podem contar a nossa história? Claro que sim, né, segundo ano? Já estudamos isso, já fizemos prova, já estamos craques nesse assunto. Então, vamos começar lá a ver o que o nosso capítulo nos proporciona. Então, descendo aqui, nós temos lá o capítulo 1. Opa, vamos lá, o capítulo 1, que vem com o seguinte subtítulo, olha aí: os objetos e a história. Vamos ler? Dedinho em cima, prestando bastante atenção. Na unidade 1, você viu que existem documentos e outros objetos importantes para contar a história das pessoas e de suas famílias e de suas comunidades e do país em que residem. Residem é onde mora, lembra? Você estudou também que esses documentos e objetos são importantes para a compreensão da memória e da história das pessoas ao longo do tempo. Então, a gente já viu tudo isso daí, ó. Que existem os documentos, que existem os objetos que a gente pode usar para ver como os nossos antepassados viviam. Olha lá, nossas fotografias antigas, olha lá a legenda aqui da foto, pessoal.
nossas fotografias antigas. Opa, saiu aqui, vamos voltar. Aê, voltamos. Então, vamos ler a legenda aqui, pessoal, embaixo aqui, ó, da foto aí do menininho que tá segurando o álbum. Olha aí, nossas fotografias antigas mostram como éramos no passado. E olha a menininha aqui segurando uma carteira de identidade, um RG, né? Os documentos pessoais, como a carteira de identidade, contêm informações importantes para cada pessoa. Aí nós temos o ponto de partida, olha aqui. Ponto de partida, conversa com o professor e os colegas. Que informações sobre uma pessoa estão contidas no documento pessoal? A gente falou lá no nosso outro livro bastante coisas relacionadas aos documentos, mas a gente não estudou a fundo o que cada um tem de informação lá, e a gente vai ver isso agora. Então, vamos lá, ó. Entender história, os documentos pessoais. Os documentos pessoais, para entender a história, é preciso estudar as fontes históricas. Os documentos pessoais podem ser considerados fontes históricas, pois contêm informações sobre os indivíduos que fazem parte de uma comunidade. Segundo parágrafo aí, seguindo. No primeiro documento nosso primeiro documento é a certidão de nascimento. A certidão é um documento pessoal, cada um tem o seu, né? Gratuito, que é feito logo após o nosso nascimento. Em cada certidão constam algumas informações pessoais, como nome, sobrenome, dia e local de nascimento do portador. Portador é quem está levando, né? No caso, a gente. Então, olha uma foto aí bem bacana da nossa certidão de nascimento. E já temos uma curiosidade, olha aí, ó. Você sabia? A certidão de nascimento registra e comprova o nascimento de um bebê, garantindo seus direitos na vida em comunidade, como o acesso à saúde, à educação e à segurança. Ela é o primeiro e o mais importante documento, pois somente de posse dele é possível solicitar outros documentos, como a carteira de identidade, o título de eleitor e a carteira de trabalho. Então, olha a importância aí, ó. Sem esse daí, que é o primeiro, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento. Se nós não tivermos esse daí, nós não conseguimos tirar os outros documentos. Depende dele para a gente poder tirar o RG, para a gente poder tirar o título e a carteira de trabalho. Então, olha a importância. Não é só porque ele é o primeiro, não, tá bom? É porque através dele nós tiramos outros documentos que são importantes quando a gente vai crescendo. Olha lá. Você já viu uma certidão de nascimento? Vamos pedir para a mamãe mostrar aí a sua certidão para você ver? Vamos pedir? Então, olha lá. Número 1, já temos um exercício aí. Nós vamos direto, porque é um assunto que a gente já conversou, já fez prova, já entende. Então, vamos direto aí para a gente entender mais um pouco sobre eles. Olha lá. Número 1, observe a imagem e responda as perguntas. Então, temos lá o cartaz. Vamos ler o cartaz primeiro, antes da ler a pergunta, a letra A? Vamos lá, ó. Tá escrito aí nesse cartaz, esse panfletinho verde aí, olha aí. Certidão de nascimento, um direito que dá direitos. Um dever de todo o Brasil. Aí lá embaixo tá escrito mobilização nacional pela certidão de nascimento e documentação básica, né? Saiba mais com... Aí temos o site aí. Então, olha esse panfletinho aí falando sobre a nossa certidão de nascimento. Depois que nós lemos, vimos bem visto aí, tem a letra A. A letra A tá falando o seguinte. Que documento é destacado no cartaz? Que documento que a gente tá falando aí? Muito fácil, é só você escrever aí nessas 3 linhas aí abaixo da letra A, tá bom? Na letra B está dizendo assim: quais são os direitos garantidos a quem possui esse documento?
Quando a gente tira esse documento, o que a gente pode fazer? Tá escrito no texto lá em cima que a Pro acabou de ler, tá bom? Se esqueceu, volta lá e lê de novo que você vai achar a resposta da letra B, tá bom? Temos então depois a número 2. O que a número 2 está falando? Olha lá. Identifique com um X as informações que podem ser encontradas na certidão de nascimento. O que a gente encontra na certidão de nascimento? Ah, Pro, não lembro. Volta no texto lá que no texto está dizendo também, tá bom? Então, tem nome completo? Tem município de nascimento, a cidade onde você nasceu? Tem o nome dos seus irmãos? Tem a escola onde você estuda? Você acabou de nascer, o primeiro documento, você já está numa escola? Tem a data de nascimento? Tem o seu apelido? Nossa, lá na certidão a gente coloca apelido da gente? Não sei, hein, pessoal? Vamos pensar com bastante atenção aí para poder grifar e fazer um xizinho nas respostas corretas. E lá na número 3 nós temos assim, com a ajuda dos colegas e do professor, sem os colegas nós vamos aí recorrer aos nossos familiares, tá bom? Pesquise e descubra em que lugar são feitas as certidões de nascimento. Vamos fazer assim? A mamãe e o papai sabem, mas vamos pesquisar lá no Google? Vamos, pesquisa lá onde são feitas certidões de nascimento. Vamos? E aí depois vocês respondem pra mim. Não perguntem pra mamãe, que a mamãe já sabe. Vamos pesquisar aí pra gente poder descobrir a resposta dessa atividade. E aí, pessoal, seguindo para a próxima página, nós temos aqui os documentos no nosso dia a dia. Para que a gente usa eles no nosso dia a dia? Vamos saber? Dedinho em cima acompanhando a leitura aí, ó. Há diversos tipos de documentos pessoais, cada um com uma função específica. A certidão de nascimento comprova que uma pessoa nasceu. Vamos grifar isso daí, pessoal? Vamos? Só pra gente poder, depois, na hora de estudar, a gente lembrar bonitinho? Então, vocês vão grifar aí, depois dos 2 pontos, olha aqui. A certidão de nascimento comprova que uma pessoa nasceu. Grifa pra mim. Aí, depois, temos o ponto e vírgula lá. A carteira de trabalho revela a profissão de um indivíduo. Pode grifar isso também. E registra os empregos que ela já teve. O passaporte comprova que uma pessoa tem condições de viajar e registra as viagens internacionais que ela fez, entre outras. Então, ó, nós vamos grifar desde lá de a certidão na segunda linha, depois dos 2 pontos. E vamos grifar essa linha até o final, depois a linha de baixo, a próxima e a próxima, até entre outros, ok? Então, nós vamos grifar lá de a certidão até entre outros, combinado? Então, vamos lá. Assim, se quisermos conhecer um pouco da história de alguém, é importante analisar o maior número possível de documentos, pois cada um deles terá uma informação específica. Então, vamos supor que eu encontre uma carteira, uma bolsa na rua. E aí, dentro dessa bolsa tem vários documentos lá dentro. Tem o passaporte, tem a identidade, tem a carteira de trabalho, ok? Mesmo que eu nunca tenha visto essa pessoa, se eu tiver esses documentos em mãos, eu vou conseguir descobrir onde ela trabalha, para quais lugares ela viajou, se ela viajou para fora do país ou não. Eu consigo ver pelo passaporte, né? Eu consigo saber a idade, onde ela nasceu, o nome do pai, o nome da mãe. Às vezes, né? Se tiver alguns outros tipos de documento aí na bolsa, a gente consegue descobrir. Se for uma carteira de vacinação também, alguma coisa do tipo, a gente consegue descobrir qual que é o tipo sanguíneo dela. Então, olha lá, os documentos, cada documento traz uma informação específica e importante. O passaporte só das viagens internacionais, a identidade traz a nossa impressão digital e as informações sobre os nossos pais, onde a gente nasceu, né, a data que a gente nasceu. A certidão de nascimento também traz isso, mas com um pouco mais de informações, né, traz o nome dos avós, várias coisas importantes.
Então, olha só como eles são fontes de informação, pessoal. Se a gente encontrar uma bolsa na rua, não sabe de quem é, tendo os documentos lá, a gente consegue descobrir 1 milhão de coisas sobre ela, mesmo até sem ter conhecido ou ter visto ou falado com ela nenhuma vez. Então, olha a importância aí. Observe as imagens abaixo. Nós temos a imagem aqui, segundo ano, de um passaporte, olha lá. Você conhece esse documento? Qual o nome dele? Ixi, já falei. Então, a número 1, vocês já têm aí a resposta, tá bom? Número 2, em que situação esse documento é usado? Para que a gente usa esse documento? Acabamos de ler e eu acabei de falar, tá bom? E a número 3, com a ajuda de um adulto, encontre na sua certidão de nascimento. Pede para a mamãe pegar a sua certidão de nascimento, dá uma olhada lá e vamos preencher esse quadro aí, ó. E preenche o campo abaixo de acordo com o que está escrito no documento. Então, você vai escrever lá o que está escrito no seu documento. Então, você vai escrever seu nome completo, a data do seu nascimento, do jeito que está escrito lá. Na certidão de nascimento é por extenso, né? Hora de nascimento, a hora que você nasceu. Olha que legal, vamos descobrir a hora que você nasceu. Bacana, né? E aqui na número 4 nós temos o seguinte: observe a imagem ao lado e responda. Olha essa imagem ao lado, é antiga, hein? Só pela cor eu já vi. Que diferença você observa entre esse documento e os passaportes atuais? Então, olha lá, esse daqui, essa foto aí, segundo ano, era um passaporte antigamente. Olha como que ele era. E olha como é o de hoje. Vou mostrar aqui em cima, vou voltar para vocês verem. Olha o de hoje. É esse daqui. E olha como ele era lá embaixo. Que diferença você viu? Pessoal, não é para colocar que ele é antigo e o outro é novo. Isso a gente já sabe, tá bom? Eu quero saber o que mudou aí, ó. Esse passaporte é de Alberto Santos Dumont. Olha, Santos Dumont, de 1919. Então, vocês vão colocar as diferenças aí para Procreate, tá bom? Aqui embaixo, nós temos o Você Sabia, que nós iremos continuar aí a ler depois, lá na nossa próxima aula, tá bom? Os nossos exercícios de hoje são basicamente esses. Muito fáceis, né? Segundo ano, super fáceis. Então, nossa aula de história é isso hoje, meus amores. Até a nossa próxima aula. Os exercícios estão muito fáceis, né? Façam aí com bastante carinho e até semana que vem. Beijo!